Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios. Semana Bíblica, setembro de 2020, Grupo Estudo da Fé. Autoria da Epístola, Paulo, o Apóstolo. Imagem datada do século IV. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia, em 5 d.C., de uma família judaica, mas era, ao mesmo tempo, cidadão romano. No princípio, foi perseguidor implacável da igreja cristã. Teve conversão súbita, no ano de 35 d.C., caminho de Damasco, devido à aparição de Jesus ressuscitado, que, ao lhe manifestar a verdade da fé cristã, indicou-lhe sua missão especial de apóstolo dos gentios. Desde então, consagrou toda a sua vida a serviço de Cristo. Contexto histórico: Corinto era uma cidade portuária importante dentro do Império Romano. Se desenvolveu e enriqueceu com o comércio. Com o crescimento, cresceu também diversidades culturais e a promiscuidade. Começou a passar por crise de identidade com a influência de diversas culturas. A segunda epístola foi escrita no ano de 55, 56 d.C., em Éfeso, Macedônia. Teologia paulina. Alguns consideram a segunda epístola a compilação de cerca de até 5 cartas enviadas por Paulo a Corinto em diversas ocasiões. Há várias possibilidades e pensamentos. Paulo vem tratando de um determinado assunto e parece que no meio de sua epístola ele quebra totalmente aquele assunto e começa a falar sobre outro. De repente, ele quebra totalmente de novo o assunto e parte para outro. Então, partindo dessas quebras no texto, muitos estudiosos acreditam que a segunda epístola seria uma junção de várias cartas de Paulo. Resumo. No conteúdo do capítulo 1 até o 9, Paulo está pedindo desculpas porque foi ríspido e duro. Ele defende seu apostolado e passa a escrever algumas coisas para eles. O conteúdo do capítulo 10 ao capítulo 13 é um desabafo. Ao mesmo tempo que ele questiona aquela igreja do posicionamento deles em relação a defendê-lo, eles o conheciam, sabiam de sua autoridade, sabiam de seu ministério, mas ao mesmo tempo, diante das perseguições que ele estava sofrendo, eles não o defendiam. O capítulo 1 trata do Deus de toda consolação. Paulo apresenta o Deus de toda consolação. Ele o faz para encorajar a fé dos coríntios, contando sobre as adversidades que lhe sobrevieram. Se estamos em Cristo, temos o sim de Deus. Tudo é pela fé, é o crer que importa. O capítulo 2 trata do Deus que nos conduz triunfantemente. Paulo declara o seu amor pelos cristãos de Coríntios. Ele revela que sua intenção não é entristecê-los, pelo contrário, ele quer vê-los felizes para compartilhar de sua alegria. Há 2 tópicos importantes: a importância dos irmãos da igreja para a consolação um dos outros e como Deus nos conduz triunfantemente em Cristo Jesus, mesmo nas situações mais difíceis e angustiantes. O capítulo 3 fala sobre o ministério do Espírito, que é superior. Paulo diz que as epístolas são cartas de recomendação do seu ministério. Estas são cartas vivas escritas no coração do apóstolo. Diante disso, ele revela qual é o segredo do sucesso de seu ministério: a capacitação que vem de Deus e a vivificação do Espírito. Aborda 2 temas: que a nossa vida é uma pregação exposta a esse mundo e sobre a superioridade do ministério do Espírito em relação com a antiga aliança. O 4 fala sobre os tesouros em vasos de barro. Paulo fala sobre as pessoas que não entendem ou não creem na palavra de Deus. Ele atribui este efeito à atuação do Deus desta era, o diabo. Ele tem bloqueado o entendimento dos incrédulos para que a excelência do poder e da glória seja de Deus e não nossa.
Quando nós nos mantemos firmes em Cristo e Cristo é mostrado através de nossa vida, até mesmo nas nossas dores e sofrimentos. As promessas de Deus, reveladas na Bíblia, são eternas. E o foco é na glória de Deus. O capítulo 5 fala sobre o sofrimento atual e a glória futura. Paulo fala sobre a habitação terrena, temporária, e a casa eterna, isto é, o corpo humano e o espiritual. Ele aborda esse tema para falar que enquanto estamos aqui, estamos longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada e falar sobre a superioridade do ministério da reconciliação. O amor de Cristo é tão grande que causa confusão em muitas pessoas. Em Cristo somos novas criaturas, tudo se faz novo. O capítulo 6 fala sobre os sofrimentos da vocação. Paulo nos apresenta como cooperadores de Deus, ou seja, nós trabalhamos junto a Deus, trabalhamos com Ele. Por isso, o apóstolo apresenta quais as adversidades que ele tem suportado por Jesus por anos. Mas ele deixa claro que, embora enfrente muitas coisas, recomenda aos irmãos que as suportem por causa do seu valor inestimável. Fala sobre seus sofrimentos durante o ministério e qual deve ser o relacionamento entre o crente e o descrente. Como deve ser a vida de um cristão. Vida dedicada a Jesus. O capítulo 7 fala sobre a repreensão que é necessária. Paulo exorta os coríntios para que eles se santifiquem. Isto porque as inúmeras promessas de Deus só podem ser recebidas mediante o temor a Deus e a santificação. E o Senhor estará entre nós se nos afastarmos dos infiéis. O fruto de uma repreensão sincera, feitas em amor. Embora tenhamos a bênção de Deus, vamos enfrentar muitas lutas. O capítulo 8 fala por que devemos ofertar. Paulo dá graças a Deus pela generosidade que os macedônios demonstram em suas ofertas. O apóstolo destaca a voluntariedade e o desejo desses cristãos de participar de um momento tão nobre da obra de Deus. As igrejas e a cidade não eram prósperas. O pouco que eles tinham e no meio de muita prova de tribulação, que era perseguição, a riqueza maior que eles receberam foi a oportunidade de ver crescer a sua generosidade. Paulo traz o conceito do reino. Conhecendo Jesus, o que ele fez, se vê o quanto ele foi generoso. Paulo diz que a generosidade não tem que ser medida de acordo com a necessidade do outro, mas ela tem que ser baseada no coração, naquilo que se abre mão. A generosidade é um dos padrões do reino de Deus. O capítulo 9 fala das ofertas que são sementes. Paulo continua estimulando os coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Devemos ser generosos e a generosidade implica em motivação. Paulo não traz a questão de valor, mas aquilo que está no coração. Ter a alegria de proporcionar ou ser um instrumento do Senhor para dar alegria àquele coração. Deus ama aquele que dá com alegria. A alegria deve ser parte da provisão do reino de Deus na vida de alguém. Justiça, e para praticarmos essa justiça, precisamos ficar atentos àqueles que nos rodeiam para fazermos o que é justo diante de Deus. E semear e prover, que Deus é sempre generoso com as nossas vidas. Não semeio única e exclusivamente para mim mesmo. Deus dá a semente para aqueles que semeiam. O capítulo 10 fala sobre o poder da autenticidade. Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado na sua luta para pregar o Evangelho de Jesus. São armas espirituais poderosas em Deus para destruir toda e qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia do seu ministério à intimidade com Deus.
Paulo defende a forma de como conduzir seu ministério. A fé dos coríntios não está fundamentada em conhecimento humano, mas na revelação de quem Jesus é, quem Cristo é. Devemos submeter a nossa vida em obediência a Deus e compromisso às suas orientações e sua palavra. Quem se gloria no Senhor. O crédito não é nosso, é em Deus. Ele nos capacita para termos sucesso, para fazermos coisas boas. Deus merece todo o crédito e nossa honra de tudo que temos conquistado. O sucesso pode fazer com que pensemos que somos melhores que os outros. Precisamos ter consciência de que se autoelogiar, falar bem de si mesmo, é o caminho mortal para a arrogância. Precisamos viver à luz da aparição de Deus. Se Deus, sendo Deus, sofreu, imagine nós que somos seus ministros. O capítulo 11 fala dos cristãos ingratos e a liderança saudável. Paulo manifesta sua real intenção para os coríntios, entregá-los a Jesus como noiva e virgem pura. Ele os exorta a não confiarem nos superapóstolos e pediu que eles não ficassem impressionados com seu desempenho. O motivo é que até o próprio Satanás pode transformar-se em anjos de luz para promover o engano. Precisamos ter cuidado com a nossa fé e o nosso comportamento no relacionamento com Deus. O capítulo 12 fala sobre o poder de Deus e a nossa fraqueza. Paulo fala sobre suas visões e revelações. Por causa dessas revelações, o Senhor Deus pôs um espinho na sua carne para impedir que o apóstolo se ensoberbasse. Ele percebe no meio desse processo que a sua fraqueza na carne resulta em força espiritual. Ele se sente cada vez mais seguro e estável diante de Deus. Quanto mais fraco estava, mais o poder de Deus se revelou nele. Quanto mais dependente de Cristo estamos, mais submissos. Quanto mais aos pés de Cristo estamos, mais o poder de Deus e sua graça se revela em nós. Valorizemos as pessoas que se dedicam para que tenhamos uma fé saudável. O grande mérito e tesouro de quem serve a Cristo e serve a Igreja de Deus é que a Igreja cresça. O capítulo 13 fala da importância de testemunhas verdadeiras. Paulo exorta os coríntios a estarem atentos, destacando que Jesus Cristo está entre eles. Ele fala sobre o poderoso princípio da verdade. Declara que não podemos nada contra ela, mas a favor dela. Dá instruções de como tratar as divergências na igreja e recomenda a boa convivência. Ninguém consegue deter a verdade. Procurar viver em unidade, harmonia, comunhão e paz. Finalidade. As epístolas aos Coríntios nos traçam um retrato impressionante da personalidade do apóstolo Paulo. O ardor do seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis. Sente doloroso embaraço diante da inconstância vaidosa de Corinto, nos capítulos 12, versículo 11 e capítulo 13, versículo 10. Para censurar os inconstantes, sabe manejar a ironia, capítulo 11, versículo 7 e capítulo 12, versículo 13, ou até as duras reprimendas, capítulo 11, versículo 3. Mas é para o bem deles, capítulo 7, versículos de 8 a 13. Logo, modera suas repreensões com palavras de tocante ternura, capítulo 11, versículos de 1 a 2 e capítulo 12, versículo 14. As epístolas opunham a sabedoria de Deus à vã sabedoria do mundo. Enquanto escrevia as cartas dirigidas aos Tessalonicenses, Paulo evangelizava Corinto durante mais de 18 meses. Queria implantar a fé em Cristo. Conseguiu estabelecer, sobretudo, nas camadas modestas da população, uma comunidade florescente. Mas Corinto era centro de cultura grega, em que se defrontavam correntes de pensamento e de religião muito diversas. Paulo se empenha nas duas epístolas para solucionar esses problemas delicados entre o contato da jovem fé cristã com a capital do paganismo.
A segunda epístola originou-se de uma possível crise, provavelmente envolvendo Timóteo, que o obrigou a fazer em Corinto uma visita rápida e amarga, no decurso da qual prometeu regressar em breve, mas não regressou. Escreve então uma carta severa, em meio a muitas lágrimas, no capítulo 2, versículos de 3 a 4, que produziu um efeito fortalecedor. Após saber dos resultados, escreveu as duas partes da segunda epístola, os capítulos de 1 a 9 e os capítulos de 10 a 13. Paulo insiste constantemente na presença de realidades contrastantes, até contraditórias, em Cristo, no apóstolo e no cristão. O sofrimento e consolação, capítulo 1, versículos de 3 a 7, e capítulo 7, versículo 4. Morte e vida, capítulo 4, versículos de 10 a 12, e capítulo 6, versículo 9. Pobreza e riqueza, capítulo 6, versículo 10 e capítulo 8, versículo 9. Fraqueza e força, capítulo 12, versículos de 9 a 10. A defesa de seu apostolado, nos capítulos 10 a 13, inspira-lhe páginas esplêndidas sobre a grandeza do ministério apostólico, nos capítulos 2, versículo 12, e no capítulo 6, versículo 10, e o tema concreto da coleta, que são os capítulos 8 e 9. É iluminado pelo ideal da união entre as igrejas. É impossível que Paulo não tenha estruturado bem a defesa de seu apostolado. A questão das ofertas e depois uma defesa pessoal. Paulo sempre se preocupou em zelar pelas coisas do reino, do que necessariamente pela sua imagem. Aos coríntios que se dividem, opondo entre si seus diversos mestres e talentos humanos, Paulo recorda que não há senão um só mestre, Cristo, uma só mensagem, a salvação pela cruz, e que aí está a única e verdadeira sabedoria. Assim, por força das circunstâncias e sem contrariar as perspectivas escatológicas, ele é levado a insistir mais na vida cristã presente, como união a Cristo no verdadeiro conhecimento que é o da fé. Deus é a fonte do verdadeiro amor que emana do trono da graça. Conclusão. O conteúdo da segunda epístola traz ao nosso coração a necessidade de pensarmos se estamos vivendo mais para o reino. A nossa preocupação é a reputação ou a nossa preocupação é trazer as verdades do reino? Dentro do Novo Testamento, com exceção de alguns momentos em que Jesus ensina sobre a questão da oferta, sobre a viúva pobre, em nenhum lugar se fala tanto sobre a generosidade e sobre a oferta, como nessa segunda epístola. Independente de fragmentos ou carta única, o nosso foco tem que ser aprender com esses ensinamentos, nos tornarmos praticantes de tudo aquilo que temos visto e o que foi ensinado por Paulo nesta epístola.